Começar a estudar agora as ligações covalentes, tá? Como eu já tinha dito até nos vídeos anteriores, as ligações covalentes elas são um compartilhamento de um par de elétrons, tá? De modo que um dos elétrons ele era de um dos átomos, tá? E o outro elétron era do outro átomo. Então, como as ligações covalentes são uniões entre átomos que querem receber elétrons, o que eles podem fazer ao invés de um receber e o outro ter que doar, eles podem simplesmente pegar e fazer com que um dos seus elétrons, em vez de ficar percorrendo uma órbita em torno do núcleo do seu átomo, esse elétron vai começar a percorrer uma órbita que vai passar pelo núcleo original do seu átomo, só que esse elétron também vai percorrer uma órbita em torno do outro núcleo do outro átomo. E isso acontece com o elétron que era do átomo aqui da esquerda também, né? Então, embora isso ainda não fale aqui no Atkins, mas eu já vou antecipar para vocês que quando a gente tem ligação covalente, a gente tem compartilhamento de pares de elétrons, sendo que cada elétron é de um dos átomos, e esse par de elétron ele vai deixar de fazer um orbital atômico para formar um orbital chamado um orbital molecular. Então, a gente até então já estudou os orbitais atômicos, mas um pouco mais adiante na disciplina a gente vai ver que quando átomos se ligam para formar moléculas, os orbitais deixam de se chamar de orbitais atômicos para formarem novos orbitais, que são orbitais moleculares. É como se não, né? Na verdade, muda-se todo o arranjo estrutural dos elétrons dos átomos quando esses átomos se juntam para formar moléculas, tá? Bom, dentro de uma introdução sobre o assunto da ligação covalente, eu vou voltar aqui na tabela para falar o seguinte. Eu já tinha dito antes que as ligações covalentes só são feitas pelo hidrogênio e por essa galerinha aqui, ó, boro, silício, carbono, nitrogênio, fósforo, selênio, aqui todos os halogênios, né, fazem, e enxofre e oxigênio. É entre esses poucos átomos aqui que teremos uma infinidade enorme de ligações covalentes, tá? E é claro que eles também conseguem fazer ligações. Mais adiante vocês vão ver que é possível outros metais aqui se ligarem, né? Mas aí já é uma coisa mais para frente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que com poucos átomos da tabela periódica, com bem poucos aqui, a gente consegue ter um número de moléculas, uma possibilidade, melhor dizendo, uma possibilidade de obtermos moléculas em número muito maior do que a possibilidade de fabricarmos moléculas onde uns perdem elétrons e outros ganham elétrons. Ou seja, existe muito mais moléculas formadas só por ligações covalentes do que moléculas formadas por ligações iônicas. E por mais que nos leve a pensar assim, mas só esses poucos átomos aqui, eles não vão fabricar tantas moléculas diferentes, né? Só para vocês terem uma ideia, todo ser humano, todo ser vivo, ele é composto por 99, não sei quantos por cento das moléculas que tem no nosso organismo, dos seres vivos, são a maioria, praticamente 100% das moléculas, são compostas só por 4 átomos diferentes, que eu gosto de apelidar de nhoque. Todo mundo vai lembrar do nhoque. Nhoque quer dizer que praticamente quase todos os átomos que tem num organismo vivo são formadas pelo nhoque, que é N do nitrogênio, o H do hidrogênio, o O do oxigênio e o C do carbono. Só esses 4 átomos aí já faz uma infinidade de possibilidade de moléculas. E esse é a maior parte de um organismo vivo, são só com esses 4 átomozinhos. É como se eu desse só 4 pecinhas de encaixar para vocês, né? E com essas 4 pecinhas vocês conseguissem montar muita coisa. Imagina 4 pecinhas de Lego diferente, com óbvio, né? Cada pecinha tem várias repetidas dela, e com essas pecinhas vocês conseguem montar umas mais variadas possibilidades de formatos, né? Bom, então voltando aqui para o livro, as ligações covalentes então são isso, são compartilhamento de elétrons. Bom, então a necessidade e a observação de que átomos se ligam formando moléculas, ela é até mais antiga que
aqueles conceitos que a gente estava estudando, de orbital, atômico, assim por diante. Então, já nessa época já existiu a necessidade de tentar explicar, colocar no papel como que seria esse tipo de ligação. E a primeira proposta, que ela é usada até hoje, inclusive, é a proposta de Lewis, onde se escreve o átomo central e em torno do átomo central a gente coloca pontinhos, simbolizando o número de elétrons que ele tem na sua camada de valência. E aí a gente, vamos supor, o flúor, ele consegue reagir com um outro átomo de flúor, formando uma ligação covalente e formando o gás flúor. Para simbolizar essa reação, então, a gente escreveria o outro átomo de flúor com seus 7 elétrons na última camada, que é a camada de valência, e ao fazerem uma reação, dois desses elétrons são compartilhados. E aí então a gente poderia desenhar desse jeito aqui, ou, no modo mais simplificado, colocar um tracinho entre os átomos. Esse aqui é o modelo chamado modelo de Lewis, para tentar mostrar como uma ligação covalente acontece e desenhar isso no papel. Depois, mais para frente, vocês vão ver que muitas vezes o povo tem preguiça de botar os pontinhos e já bota só o tracinho, que é um jeito mais rápido de fazer, né? Mas é isso, então esse aqui seria uma proposta de Lewis, tá? Outra informação importante aqui que eu acho que eu não falei até agora é que uma coisa é falar de quantos elétrons tem na camada de valência, ou seja, a camada de valência é o número de elétrons na última camada do átomo. E uma coisa é falar qual que é a valência de um átomo. Quando a gente diz qual que é a valência, na verdade é quantos elétrons falta para ele ficar com 8 elétrons. Inclusive, essa regra de dizer que os átomos têm que ficar com 8 elétrons é uma regra também proposta por Lewis, de modo que, acho que eu já falei isso em algum vídeo anterior, de que os átomos sempre querem ter a configuração eletrônica igual a de um gás nobre, e os gases nobres sempre têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, e é por isso que como é que eu vou dizer, a meta do hidrogênio é ser igual ao hélio, ter 2 elétrons na última camada. O resto, todos, a meta de toda a galera, toda a galerinha aqui da tabela periódica é ter 8 elétrons na última camada. Isso é chamado de regra do octeto, que não é sempre que funciona a regra do octeto, mas funciona bastante, tá? Então, voltando aqui para o nosso material, valência, então, na verdade, quer dizer quantos elétrons falta para que o átomo complete o seu octeto. Em outras palavras, isso vai significar, então, em quantas ligações esse átomo vai fazer. Então, uma coisa bem fácil que a gente vai na tabela periódica e vê é que os halogênios aqui, ó, vamos clicar aqui, ó, halogênios, todos eles têm 7 elétrons na camada de valência. Então, se eles têm 7 elétrons na camada de valência, qual que é a valência deles? A valência deles é 1. Ou seja, todos esses átomos que vocês estão enxergando em azulzinho aí, eles fazem uma ligação covalente, tá? Esses aqui, vamos pegar melhor aqui, ó. Esses 3 primeiros em verdinhos aqui, eles fazem ligações covalentes. Só que como eles têm aqui o oxigênio, o enxofre, vou pegar os mais usados aqui que a gente vai usar na disciplina, né? Esses dois átomos aqui, oxigênio e enxofre, eles têm 6 elétrons na última camada. Então a valência deles é 2. Então a gente meio que acaba decorando, assim, de tanto usar eles, né? Que o oxigênio faz 2 ligações, o enxofre faz 2 ligações. Outros 2 átomos que a gente vai usar direto na disciplina aqui, nitrogênio e fósforo. Nitrogênio está na camada, está no grupo 15, tá? Então ele tem 5 elétrons na última camada, portanto a valência dele é 3. Então o nitrogênio faz 3 ligações, o fósforo faz 3 ligações. Carbono e silício, eles estão no grupo 4, então o carbono faz 4 ligações covalentes e o silício faz 4 ligações covalentes também. O boro, por exemplo, aqui já é um dos que fura a regra do octeto, tá? Então, não vou antecipar algumas coisas ainda, tá? Mas então, a regra do octeto funciona muito bem, ela é bastante usada no ensino médio, mas ela não é ela tem suas exceções, várias, aliás, né? Então, aos poucos, a gente vai vendo essas exceções aí. Aqui, então, seguindo no livro aqui, ele simboliza as ligações covalentes aqui com o flúor, né? Depois, mais adiante aqui, fala-se um pouco mais das estruturas, né? Se tivermos moléculas como, por exemplo, o gás metano, onde o carbono, que a gente já viu que ele faz 4 ligações, e pode muito bem se combinar com um átomo de hidrogênio. Cada hidrogênio quer ter 2 elétrons. Então, a molécula de gás metano, ela é desse jeito aqui. O carbono fazendo uma ligação covalente com um hidrogênio, outra ligação covalente com outro hidrogênio, outra ligação covalente com outro hidrogênio,
e outra ligação covalente com outro hidrogênio. A gente pode simbolizar tanto desse jeito como desse jeito, que normalmente o mais usado é esse jeito aqui, né? Depois, aqui no livro também está previsto que as ligações elas podem existir em três possibilidades. Uma coisa é a ligação simples, que é o compartilhamento de um par de elétrons. É possível um átomo compartilhar com outro átomo dois pares de elétrons. Então isso a gente chama de ligação dupla. E é possível um átomo compartilhar com outro átomo três pares de elétrons, ou seja, vai ser 3 elétrons de um com 3 elétrons de outro. E isso a gente vai chamar de ligação tripla. Então o que eu quero deixar bem claro aqui é que só existem esses três tipos de ligações. Ou a gente pode ter uma ligação simples, uma ligação dupla e uma ligação tripla. Elas se forem simbolizadas pelos pontinhos, se for uma ligação dupla, a gente vai ter que simbolizar desse jeito. Se for uma ligação tripla, a gente vai ter que simbolizar desse jeito. Vocês já vão ver que na prática, quase todo que é material de química que a gente acha por aí, todo mundo usa muito mais esse tipo de simbologia. Ligação dupla escrever desse jeito, ligação tripla escrever desse jeito. Mais adiante a gente vai voltar a estudar com mais detalhes essas ligações, tá? Vocês vão perceber que o conhecimento da química é tipo uma espiral, a gente dá uma volta e aprende, depois a gente volta a falar das mesmas coisas num nível mais complicado, depois a gente volta a falar num nível mais complicado. E assim, para quem quiser seguir na química, isso vocês vão ir até a pós-graduação, mestrado, doutorado. Geralmente a gente volta a estudar coisas que a gente estudou até no ensino médio, só que agora a gente vê de um jeito com mais detalhes, né? Bom, então acho que eu vou parar esse vídeo por aqui, depois eu sigo.